Supremo vai votar a polêmica desaposentadoria. Com nova lei e multa, diminui o lixo nas ruas do Rio de Janeiro. Hospital Veterinário Público de São Paulo sofre com a superlotação. E uma exposição de fotografias no metrô de Brasília. A edição da manhã do Página 1 está no ar. Bom dia. Com a decisão final do mensalão só no ano que vem, o Supremo se volta agora para outros processos importantes. Um deles é o que vai definir se o aposentado que volta a contribuir tem direito a receber um benefício maior, a chamada desaposentadoria. A aposentadoria está longe de ser sinônimo de descanso no país. 4 em cada 10 brasileiros que recebem o benefício continuam trabalhando. Tem que procurar outros meios para prover em casa a necessidade. Tem que trabalhar fora para poder se manter, porque se depender da aposentadoria vai ser difícil. Com o julgamento do mensalão adiado para o ano que vem, o Supremo vai poder voltar a decidir outros temas importantes. Um deles é a chamada desaposentadoria, a possibilidade de que o INSS aumente o benefício de quem, mesmo aposentado, continuou contribuindo. Pelo menos 500 mil pessoas estão nessa situação. A pauta do tribunal está recheada de polêmicas. Entre elas, a ação que vai definir quem ficará com parte dos lucros do petróleo, os chamados royalties. Se apenas os produtores ou também os estados e municípios que não produzem petróleo. Outro tema controverso é o sequestro de verba dos municípios e estados para o pagamento de precatórios, como, por exemplo, indenizações por desapropriações. E há ainda a ação que devolve parte do prejuízo dos contribuintes nos planos econômicos, como o Bresser, Verão, Collor e Real. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor já pediu ao Supremo rapidez na análise dos prejuízos causados pelos planos, estimados em 180 bilhões de reais. Os poupadores estão aguardando já há mais de 20 anos pelo desfecho desse caso. Então é importante essa cobrança ao STF. A partir da próxima sessão do Supremo, na quarta que vem, o presidente do tribunal, Joaquim Barbosa, resolveu priorizar a chamada repercussão geral. Isto é, aqueles processos que envolvem milhares de pessoas e que servem de determinação para todos os juízes do Brasil, a chamada jurisprudência. Para o ex-procurador-geral da República, passou da hora da corte deixar de ser um tribunal de uma só ação. De um processo só, não é, e de delonga. E a justiça há de ser célere. Esse é o grande ponto. Dona Francisca espera justamente isso. Tinha que ter direito de ficar dentro de casa cuidando da sua família, curtindo mais um pouco, porque a gente já trabalhou demais. Após a vitória de seu partido, a União Democrata Cristã nas eleições gerais na Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse que não vê motivo algum para mudar a política de seu governo em relação à Europa. Merkel frisou seu europeísmo e alertou para a necessidade dos membros da União Europeia seguirem o caminho das reformas que a Alemanha já adotou, mensagem repetida durante sua campanha eleitoral. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou os nomes das empresas que pagaram a taxa de R$2 milhões para participar do primeiro leilão do pré-sal, marcado para o dia 21 de outubro. Esse é o primeiro leilão que vai conceder áreas para exploração de petróleo e gás natural na região do pré-sal, sob regime de partilha de produção. Mas as gigantes Exxon, Chevron, BP e BG não vão participar do leilão do Campo Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. Considerada pela Petrobras a maior reserva de petróleo já descoberta no país, Libra deve produzir 1 milhão de barris por dia. O governo esperava a participação de 40 empresas, mas só 11 confirmaram. A direção da ANP, Agência Nacional de Petróleo, diz que a culpa é da conjuntura. O regime de partilha, que obriga a concessionária a repassar à União uma parte do óleo que produzir, pode ter afastado investidores. Pela regra, vence a licitação quem oferecer a maior fatia de produção ao governo brasileiro. E a empresa vencedora terá que pagar à União um bônus de 15 bilhões de reais. A lista das empresas que participarão do leilão é composta por maioria asiática. São 3 da China, uma do Japão, uma da Índia e outra da Malásia. 3 são europeias,
uma de Portugal, uma da Holanda e uma da França. Também participam 2 empresas latino-americanas, uma da Colômbia e a brasileira Petrobras. O consórcio que vencer o leilão deve assinar contrato em novembro para iniciar em seguida a exploração. Com mais 20 quilômetros inaugurados, São Paulo alcança 190 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Mais 20 quilômetros de faixas são inauguradas na capital paulista, em 17 pontos diferentes. Um deles fica aqui na Rua Eliseu de Almeida, onde a gente está agora. Um trecho que já existia foi ampliado, mas a maioria das faixas inauguradas fica na Zona Leste, atravessando grandes avenidas como a Celso Garcia e a Luiz Inácio de Nhanhamelo. São Paulo alcança, então, 190 quilômetros de faixas exclusivas só para ônibus. Uma boa notícia para quem depende do transporte público. Não é para os motoristas de veículos, de carros, automóveis, nem tanto. Eles vão precisar de um tempinho aí para se adaptar. Por isso mesmo, as multas nestes novos trechos não começam a ser aplicadas por enquanto. Pelo menos 20 pessoas morreram e várias se encontram desaparecidas na província de Zambales, no noroeste das Filipinas, por causa das fortes chuvas que caem na região após a passagem do tufão Usagi, que já chegou à China. O desmatamento, a proliferação das jazidas de minério ilegais, a escassez de infraestruturas e a favelização aumentam ainda mais os efeitos devastadores das chuvas e dos frequentes tufões que afetam as Filipinas durante a época da monção. Há um mês, a Prefeitura do Rio está multando quem joga lixo nas ruas. Com o programa Lixo Zero, a sujeira recolhida pelos garis já diminui em quase 50%. Nas ruas, é difícil encontrar quem não concorde com o programa, mesmo doendo no bolso. Tem que multar mesmo, jogou lixo no chão, tem que multar. Uma pesquisa feita por uma universidade particular mostra que 79% dos entrevistados concordam com as multas aplicadas pelo Lixo Zero da Prefeitura do Rio. Seu Biratã já percebeu a diferença no local de trabalho. Ele é engraxate, para o carrinho numa rua bem movimentada do centro do Rio. Limpar a calçada ficou mais fácil. Que beleza, né? Tá mais limpinho, né? Você acha que é porque o pessoal tá se educando ou é porque tá doendo no bolso? Tá doendo no bolso, tinha que ser há mais tempo. A Conlurb divulgou os dados do primeiro mês de programa. Quase 1.900 pessoas foram multadas. O centro é o local com mais flagrantes. Cerca de 80% das infrações foram aplicadas por lá. O resultado na coleta surpreendeu. De tudo que era recolhido no chão pelos garis, agora metade tem destino certo, as lixeiras. Existem vários pequenos ajustes que estão sendo feitos na operação. O principal deles é a operação de praia, porque a gente observa que na praia, apesar de a gente ter feito a fiscalização e multado pouco, a praia terminou o dia ainda com um aspecto ruim de limpeza menor do que a gente tem observado nas ruas. A seguir, o Hospital Público Veterinário de São Paulo sofre com a superlotação. Exposição de fotografias toma conta do metrô de Brasília. E Rio de Janeiro ganhará 25 milhões de novas árvores até 2016. Voltamos em instantes.